23. Ikile The Player of The Academy Capítulo 61, Sebancia Duke. 1. Fala Clã caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O Duque Sebancia, que estudou na grande biblioteca, estava em uma forma astral intangível e teve que possuir Lark para ganhar um corpo. Mesmo no jogo, ele só apareceu como uma névoa negra, como um fantasma. Então esta foi a primeira vez que Sebancia Duque viu em seu corpo real. Você é Duque Sebancia Duque. De fato. Qual o seu nome? Corin Luke. Um júnior muito distante, pode-se dizer. HMM. Seu corpo não é ruim, mas ainda está dentro do espectro da mediocridade. Essa é uma avaliação melhor do que a que eu vi na biblioteca, pelo menos. Ele me disse que eu estava muito fraco naquela época, mas parecia que eu era capaz de me tornar medíocre durante esse tempo. Você conheceu minha alma. Anúncios por PubFutures. Sim. Eu tenho dúvidas sobre isso. Você separou sua alma do seu corpo, então como seu corpo ainda consegue falar? Sou eu quem está fazendo perguntas. Sebancia Duque disse enquanto caminhava lentamente até mim. Mesmo que o lançamento estivesse em minhas mãos, eu honestamente queria evitar lutar contra esse homem como inimigo. A lendária figura histórica. Herói Sebancia Duque. Embora eu não tivesse certeza de quão forte ele era o mais forte dos tempos contemporâneos em sua época. Então ele seria, no mínimo, um grau semi-único. Além disso, ele também era um herói bem-humorado, então eu só receberia a ajuda de um preceito em cada 3. O fato de você estar aqui deve significar que minha alma estava satisfeita. Também estou muito contente. Ah, espere. Você também vai embora em paz. Você não pode. O que você quer dizer? Tipo, você não me mandou aqui para me dar alguma coisa? Você já não roubou um grimório? Bem, eu fiz, mas... Espere um segundo. Isso não estava certo. Ele não iria me dar outra coisa. Espere, Sr. Duque. Você me fez vir até aqui e não tem nada para me dar? Isso não é justo para mim, não é? E quanto a isso? Sebancia disse com uma expressão irritada no rosto. O que você quer? Você veio aqui como mensageiro, então é melhor eu lhe dar algumas recompensas. Caramba! Aquele velho me usou como mensageiro. Eu vim até aqui só para deixar seu corpo selado dentro do castelo, saber que sua alma foi capaz de sair em paz. Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta. Eu permito. Você não separou sua alma do seu corpo? Por que você parece tão normal? É simples. Deixei 1% da minha alma neste corpo amaldiçoado. É mesmo possível. O que você está vendendo agora é a prova. Vendo este reino de sangue, acho que você é o verdadeiro Duque Sebancia, mas... Afinal, Bloodhelm era uma habilidade poderosa que só poderia ser usada por vampiros de alta classe. Ah? Você conhece essa habilidade? O que você quer dizer? Todo mundo que vê essa habilidade geralmente morre na hora, mas... Entendo, aquela garotinha. Você está falando sobre Mari. Interessante. Uma garota tão jovem como essa é tão talentosa. E ela nem está enlouquecendo. A Senhor Maria está em uma dimensão totalmente diferente ou algo assim. Você notou que esse lugar? Os reinos eram semelhantes a barreiras em certo sentido. Isso impediria as entradas e saídas do reino do sangue e, ao mesmo tempo, ativaria uma habilidade única no interior. Era uma habilidade que geralmente era possuída por personagens chefes. Parece uma dimensão imaginária. Parecia um pouco diferente do feitiço dimensional de Lady Josephine. O feitiço de Lady Josephine foi como conectar as coordenadas a outro local, em vez de criar uma nova dimensão como esta. Você não está errado. Eu acho que... Você poderia dizer que isso está dentro dos meus órgãos. Tudo bem. Essa não é uma resposta agradável. Sebancia estalou a língua depois de ver minha reação. É. Foi então. Quang. De repente, ele balançou sua espada em forma de cruz. Eu bloqueei com a haste da minha lança por reflexo, mas a enorme força por trás de seu ataque fez meu corpo voar para trás. Ah! Parece que você tem as habilidades necessárias para pedir orientação. Forte. Foi um balanço simples,
sem nenhum sinal. Não houve técnica por trás do ataque e foi um golpe direto, mas considerando como isso resultou em um toque constante da lança nos músculos enrijecidos do meu braço provou o quão insanamente poderoso ele era. O fato de estarmos dentro dos meus órgãos não é mentira, porque todo este castelo se tornou um só comigo há 800 anos. De certa forma, você poderia dizer que meu corpo é o de uma besta demoníaca de grau único. O que você está tentando dizer? Você está dentro dos órgãos de um vampiro. Com um corpo tão fraco como o seu, tenho certeza que você não duraria nem 5 minutos antes de ser digerido. Em outras palavras, tente o seu melhor para me derrotar. Caso contrário, mais 5 minutos e sua vida acabará. Ah, você é um cara tímido, não é? Eu levantei minha lança em resposta. O adversário foi o maior herói de 800 anos atrás e também não houve tempo suficiente. 6 caminhos da lança sexto estilo, Shura. A única opção era ir com força total desde o início. Enquanto ofegava, Maria mal manteve os joelhos retos e os impediu de se dobrarem. Seu corpo tentava arduamente permanecer de pé enquanto lâminas impiedosas de palavras cravam em seus ouvidos. Você é uma mera fera. Com que direito você deseja viver como um humano? Vampiro. Uma fera que acaba matando pessoas por não conseguir conter o impulso. Você se considera um humano em vez de uma fera. Você está confiante em ter uma mente forte o suficiente para resistir sozinho. Quão verdadeiramente arrogante. Não é isso. Lança de sangue. Dezenas de lanças caíram sobre Sebancia Duque. Uma onda de lanças estava vindo em sua direção, mas Sebancia respondeu. Mesmo movimento novamente. Kagaki. O rosto de Mari se contorceu de descrença. Dezenas de lanças de sangue foram erradicadas imediatamente depois que Sebancia disse aquela frase. Magia vocal. Esse foi o auge da magia onde o som viajando pelas cordas vocais se transformou em um feitiço. O que isso implicava era que o feitiço de Mari, como resultado do seu cálculo, não era tão sofisticado quanto as palavras de Sebancia. Mas desta vez, lança de cristal. Reutilizando a umidade espalhada no ar, Mari imediatamente combinou-os novamente em um feitiço de alto grau. A densidade de mana de cristal lance cedeu em muito a de Blood Spears e Vocal Magic não deveria ser forte o suficiente para dissipá-la desta vez. Um truque mesquinho, Kung. Sebancia pisou no chão. Seu pé tremeu a terra e destruiu o equilíbrio do terreno reto. O que? O chão apareceu como uma gangorra. Um aglomerado tremendamente pesado de terra ergueu-se como a tampa de um caldeirão e agiu contra a lei da gravidade para bloquear a lança de cristal. Cachorro, uau! Dogo levantou-se de sua sombra. Mari continuou disparando feitiços por trás enquanto Dogo saltava e avançava contra a Sebancia. Viajando tão rápido quanto uma bala de canhão vermelha, o cão de sangue estava prestes a dividir Sebancia ao meio, mas... Arte da restrição, cofre. Dezenas de correntes apareceram por toda a Sebancia. Graças à sua velocidade de reação insana, Dogo conseguiu se conter antes de ser enredado pelas correntes, mas as correntes atacaram Dogo na tentativa de agarrá-lo. Magia combinada, multi-feitiço. Um escudo de mana surgiu do chão. Usando isso como parede, Dogo escapou das dezenas de correntes de sangue que chegavam. Agora, assim que as correntes que os perseguiam pararam, o cão de sangue saltou do chão mais uma vez. Dogo foi capaz de ignorar os instintos de autoproteção de um animal que todo o organismo possuía. Mesmo que seu próprio corpo estivesse sendo dilacerado por causa de sua velocidade e mesmo que seu corpo pudesse ser despedaçado no confronto seguinte, Dogo avançou de qualquer maneira. Sem quaisquer limites de segurança, ele poderia até cometer suicídio bombardeando-se junto com seu oponente. Foi porque seu corpo quebrado não significava nada. Um corpo físico era algo que ele poderia ganhar a qualquer momento. Seu método de luta destrutivo e agressivo só foi possível porque Dogo era um monstro que tinha corpo imortal e vida infinita. Quang. O ar explodiu com um estrondo sônico. A forma materializada de mana transcendeu as limitações físicas de um organismo e avançou a uma velocidade supersônica. Anúncios por PubFuture. Em menos de 0,7 segundos, ele chegou antes do inimigo. Dogo começou a balançar as unhas e percebeu ao ver o oponente ficar parado no local que seu inimigo não era tão rápido ou forte quanto ele. Aquele corpo sem um pedaço de sangue estava tão fraco que não seria capaz de evitar seu ataque. Pensando nisso,
Dogo balançou as unhas e as garras ameaçadoras do cão de sangue estavam prestes a pousar em Sebancia, mas, bom, força, coragem. A pata dianteira de Dogo foi agarrada pela frente, bem quando ele estava prestes a atacar com suas garras. Em menos de 0,01 segundo, Sebancia estendeu a mão para a frente e entrelaçou os dedos com os de Dogo para segurar as garras no lugar. Isso era mesmo possível. Neste ponto, não estava nem no reino da velocidade ou da potência Isso estava no reino da previsão. Ver isso trouxe de volta uma memória do passado. Dogo estava sentindo a mesma coisa que sentiu lá dentro da floresta, na frente do homem que os desafiava com uma única lança na mão. Muito rápido. Como esperado de uma fera. Tanto a velocidade quanto a potência estão bem acima da minha. Ainda mais rápido do que eu na minha época. A mão do cão de sangue foi agarrada com força por Sebancia enquanto correntes se aproximavam por trás e se amarravam em suas mãos e pernas. No entanto, isso é tudo que você tem. Uma fera tola com nada além de força. O corpo de Dogo foi feito para girar 180 graus. Um pouco de força e um leve gesto da mão de Sebancia derrubaram um lobisomem gigante que chegava a 2 metros de altura. Espada de selagem da Romênia. Kaduk. Uma grande espada em forma de cruz perfurou o cão de sangue até o chão. O cão de sangue se contorceu e torceu o corpo, mas não conseguiu dar um único passo, como se estivesse selado em uma dimensão diferente. Cachorro. Voltar. Mari rapidamente tentou chamá-la de volta às suas sombras, mas Dogo não conseguiu voltar. Descartando o corpo, Mari tentou recuperar o corpo astral de Dogo, mas ele ainda estava preso no lugar com a espada em forma de cruz cravada em seu peito. Essa espada seladora foi feita para selar a dimensão dos seres imortais. Sua imortalidade não significa nada diante desta espada. 2 espadas em forma de cruz também voaram em direção a Mari. Ela rapidamente criou uma barreira em resposta, mas as espadas perfuraram facilmente a barreira e pousaram no chão ao lado dela em cada um de seus lados. Eca! Só assim, as 2 grandes espadas prenderam Mari no lugar. Incapaz de suportar a pressão das 2 espadas, Mari não conseguiu manter os joelhos trêmulos retos e se ajoelhou no chão. Ah, eu vou perder assim. Sebancia. Provavelmente não estava tão forte agora. Mas essas espadas e suas habilidades eram especializadas no combate contra vampiros. Olhando para o corpo dele, Mari percebeu que o corpo de Sebancia era muito inferior ao dela em termos de mana e força física. Apesar de ser um vampiro, o oponente dormia há centenas de anos sem tomar um único gole de sangue. Então isso era natural. O corpo de Sebancia Duque estava dormindo até que o visitaram hoje. Isso significava que ele estava muito mais fraco do que estava no auge de seu poder e ainda assim, ele era invencível. Tanto o cão de sangue quanto o dono compartilhavam o mesmo sentimento. Uma intuição avassaladora para a batalha o colocou em vantagem, apesar de ser mais fraco e em menor número. Seus planos estavam no nível da previsão e tinham poderes e talentos anormais que eram difíceis de identificar pelos padrões normais. Certo, por exemplo, um herói. Aqueles com mentes elevadas que superaram todas as adversidades, independentemente da diferença de força e da desvantagem numérica. Eles eram diferentes das pessoas normais, e Mari conhecia uma pessoa muito parecida com Sebancia Duque. Corin. Destreza de combate como cavaleiro, mago e vampiro. O vampiro diante de seus olhos era sem precedentes em todos os 3 espectros. Era assim que se parecia um herói de 800 anos atrás. Ó besta! Sua besta da condenação. Você está confiante em controlar seu impulso para sempre. Você acha que esse homem vai ficar e te apoiar até o fim da sua vida? Porque ele também era um vampiro e um herói de mentalidade elevada. Ele repreendeu Mari. E Mari não conseguiu refutar suas palavras. Foi porque ela estava mantendo uma dúvida semelhante em mente. Ela era uma semi-humana e de alguma forma mantinha sua consciência. Mas isso realmente a tornava humana. Como poderia haver um humano que não pudesse sobreviver sem beber o sangue de outros humanos? Apenas morra. Acabe com essa sua vida lamentável. Uma vez uma fera, você permanecerá para sempre uma fera. Não cause danos à humanidade e tenha uma morte tranquila sozinho, acrescentou. Foi doloroso. Foi ainda mais doloroso porque Mari não conseguiu encontrar palavras para refutá-lo. Isso era algo que a incomodava o tempo todo desde que ela se tornou uma vampira. Uma fera que poderia atacar e desejar sangue humano a qualquer momento. Corin conseguiu detê-la a tempo,
Mas e da próxima vez? Quem a impediria se a mesma coisa acontecesse novamente? Seu sangue ficou frio. Seu coração parou lentamente de bater. Quer saber, Mari Sumbai? Você nunca mudou até agora. Foi quando de repente ela se lembrou daquelas palavras indiferentes do menino. Suas palavras de que não havia necessidade de negar uma parte de si mesma começaram a fazer seu coração bater mais uma vez. Não. O que? Ela forçou os joelhos para trás. Mesmo que as espadas em forma de cruz acrescentassem mais peso ao seu corpo, Mari levantou-se apoiando-se com pura força. Ah! Apesar de ter sido condenada como uma fera sedenta de sangue, e apesar de aceitar isso como um fato e cair de joelhos, ela conseguiu se levantar apenas lembrando-se das palavras daquele garoto. Ah, entendi. Corin Lorque já tinha um lugar tão grande em seu coração. Eu não vou morrer. Sempre. Corin disse que está tudo bem. Então está tudo bem. O que você está? Seus olhos dourados lentamente começaram a ficar vermelhos. Seu refrescante cabelo cor de água ficou com uma cor mais profunda quando um pulso intenso de mana começou a ressoar com intensidade. Se essas espadas cruzadas existem para selar vampiros. Ela apertou os punhos e reuniu um puro acúmulo de mana. Depois de reunir uma quantidade explosiva de mana, ela balançou o punho. Quang! E seu punho esmagou as espadas em forma de cruz. Eles provavelmente não são duráveis o suficiente para impedir ataques físicos. Interessante. Um mago que balança os punhos, hein? Afinal, sou filha de uma família de agricultores. Qualquer pessoa que conhecesse a família do Naref teria discordado veementemente de suas palavras, mas a resistência única de uma garota do campo era um dos atributos ocultos de Mari. Então, você achou que teria uma chance de vencer depois de apenas lidar com aquelas duas espadas? Inúmeras espadas em forma de cruz apareceram nas costas de Sebancia. Foi um número incrível de espadas. Não há razão para pensar em oportunidades. Eu preciso vencer. Grande magia de sangue, lança carmesim pura. Reunindo todo o mana e sangue de seu arsenal, Maria criou um feitiço definitivo. Foi o grande feitiço que ela usou para matar o rei da Montanha de Ferro no passado. Então afaste-se. Preciso ir buscar Corin. Dezenas de espadas em forma de cruz correram para ela enquanto Mari respondia à enxurrada de espadas com uma única lança grande. As espadas anti-vampiros colidiram com o feitiço final e mancharam o mundo de vermelho. Era raro Sebancia Duque lamentar-se com admiração. De fato, seu talento como vampiro é excelente. Uma inundação imparável de espadas em forma de cruz. Aquele ataque de selamento dimensional que deveria ter sido imparável teve sua mudança atual para uma direção diferente da lança carmesim. O fato de ela poder criar uma lança ultrajante que poderia se espalhar através de feitiços dimensionais era uma prova de seus incríveis talentos. Uma criança cujos desejos foram realizados pela própria mana era uma criança abençoada com mana. Uma garota como aquela agora era capaz de concentrar um poder anormal de sangue em um único conjunto de energia, e isso provava que ela nasceu para ser a maior vampira. Eu admito, Mari do Naref. Você tem talentos. E isso torna você ainda mais perigoso. A que tipo de desastre levaria se um vampiro do nível dela causasse estragos e enlouquecesse? Foi por isso que seu objetivo inicial era selá-la neste castelo assim como ele. Não significava nada, mesmo que seu corpo morresse no processo. Na verdade, seria uma barganha se ele pudesse anular uma semente de catástrofe apenas sacrificando seu corpo amaldiçoado. Ah! Sebancia Duque caminhou até Mari, que estava em frangalhos depois de ser derrotada na batalha. Apesar de sua demonstração de poder, Sebancia Duque ainda foi o vencedor e isso provou o quão poderoso ele era como o maior herói do passado. Ele olhou para o jovem vampiro diante de seus olhos. Ela era um bebê vampiro com menos de 1 ano de idade, mas ainda assim conseguia controlar um familiar e até usar um reino de sangue. Ela já estava no nível de uma vampira anciã. Se ela acumulasse experiência e força suficientes, poderia até ser possível que ela almejasse se tornar uma vampira lorde. Ela se tornaria uma existência absoluta que poderia reunir os maiores seres malignos de todos os tempos, os vampiros. Eu deveria estar selando você agora, mas... Os ardentes olhos vermelhos da garota mostraram sua relutância em aceitar a derrota. Ela ainda estava disposta a lutar. Anúncios por PubFuture.
O que era intrigante era que o motivo de sua relutância em perder não se baseava em si mesmo. Além disso, de acordo com os fragmentos de memória que ele viu durante a luta como um vampiro de status superior, ela interrompeu o impulso inicial de sugar sangue e se conteve. Isso era possível. Essa foi a razão pela qual Sebastian hesitou em selá-la. E no final, ele decidiu confiar na jovem lanceira e deixá-la ir por enquanto. Você é muito poderoso e seus talentos estão definitivamente em um nível excepcional. No entanto, você está gastando muito sua energia. Seu familiar também é desleixado e é o resultado típico de ter toda a força e nenhum cérebro. Você vai me ensinar coisas? Não. Você é diferente daquele pirralho que impõe uma lança e já está caminhando para a perfeição. Tudo que você precisa de tempo e você se aperfeiçoará depois de um tempo. Parecia que Sebastian Duque de repente desistiu da ideia de selá-la. Mesmo que Mari não tenha conseguido entender uma mudança repentina em suas ideias, ela se manifestou e pediu mais uma vez. Então, por favor, me mande para onde Corin está. Se você está falando daquele homem, o coração dele já não bate mais. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 62, Sebastian Duque, 2, um avanço lançado na linha reta. A facada afiada do lançamento foi de Shura que permitiu ao seu usuário derrotar vários inimigos até agora. Kang. Cook. Mas desta vez foi Corin Lork quem se recuperou após o ataque. Apesar de colidir suas armas de vez em quando, não houve mudança em quem tinha vantagem. Carregando sua enorme espada em forma de cruz, Sebastian Duque aparece firme como uma fortaleza e a ardua tentativa de Corin Lork de romper sua defesa foi em vão. Esta já era sua 10ª tentativa de diminuir a distância, mas Sebastian Duque resistiu com facilidade. Originalmente, um lançamento deveria ter vantagem sobre uma espada em termos de alcance. Mesmo que normalmente seja uma espada que tenta diminuir a distância, desta vez foi o contrário por causa da espada larga de 2 metros de comprimento nas mãos de Sebastian. Anúncios por PubFuture. Uma espada tão grande deveria ser lenta, mas eles deveriam ser lentos ou deveriam ter intervalos entre os golpes. Embora essa fosse a crença comum para aquelas espadas enormes, Sebastian Duque não tinha nada disso. Sempre que Corin esfaqueava com a lança longa, Sebastian Duque balançava sua espada larga em uma curva pesada. Era óbvio que a fachada deveria ser mais rápida e na verdade, foi realmente mais rápida, mas isso é estranho. Porque ele sempre chega ao tempo. Sua espada sempre encontrava o lançamento e a arremessava com força total. Você está confuso, pirralho? Quando Corin parou e apareceu no mesmo lugar, Sebastian abriu a boca. Você está confiante demais no elemento estratégico de sua arma. Você acha que vai vencer mesmo se diminuir a distância? Não vai funcionar, não importa quantas vezes você tente. Você está dizendo que é por causa de uma diferença de experiência. Essa não é a razão principal, mas também é verdade. Então qual é o motivo principal? Você não tem princípios. O aprimoramento físico momentâneo baseado no Aura Core é definitivamente interessante. É o jeito dos guerreiros das sombras. No entanto, sua lança deveria ser usada para subjugar inimigos através da força. Depois de ouvir isso, Corin parou na iluminação e cancelou o modo Shura. Ok, vamos novamente. Seu corpo já estava aquecido. Era possível entrar no domínio desde que não estivesse no modo Shura. Num mundo suspenso, dentro do domínio, o lançamento de Corin Lork era único em movimento. Um passo neste mundo suspenso poderia superar as limitações e diferenças físicas e levar um ataque devastador. Cobra sinistra, cobra ascendente de artes extremas, criando a cabeça do dragão venenoso. O lançamento de prata estava no meio de uma corrida em direção ao coração de Sebastian Duque, mas de repente parou de se mover. Como se estivesse sendo selado por alguma coisa. Ficou preso na dimensão e se decidiu a se mover. O que está acontecendo? Não consegui entrar no domínio. Aturdido, Corin deliberadamente se virou para o rosto de Sebastian Duque e percebeu que ele estava olhando em seus olhos. Isso lhe deu arrepios. Ao vê-lo erguer cuidadosamente a espada em forma de cruz, Corin sobreviveu tardiamente que seu inimigo também estava dentro do domínio, assim como ele. A espada desabou, carregando uma aura sombria. Quando isso o atacou, Corin viu sua morte iminente. Assim que o domínio cortês, Corin recuou instintivamente.
Seu lançamento não estava mais em suas mãos e ainda estava preso no meio do ar como se estivesse selado no local. Você colocou uma armadilha antes? Corine perguntou. Semelhante, mas você sabe por que eu poderia fazer isso? Você tem uma intuição. Isso está no nível da previsão. Tem mais. Uma aura negra emergiu do corpo de Sebastian Duque. Essa enorme torrente de energia foi uma visão terrível para os seus contendores. Mesmo uma barragem rachada seria uma coisa melhor para quem correu em comparação. Aura. Não, espere. É algo mais. Era algo de maior calibre. Certo, estava no nível de Eirin Danua e Tatis Valtazar, que Corine não conseguiu alcançar até o final da última iteração. Olhar. Este é o poder que desafia o céu, aquele que usou na minha juventude para matar um dragão. Golpe final da espada demoníaca, assassino de dragão. Um flash escuro foi formado arrastando toda a aura acumulada dentro do núcleo. Quando ele prosseguiu com aquele golpe esmagador, o mundo imediatamente foi dividido em dois. Eu me virei. O mundo imaginário criado por Sebastian foi claramente dividido em dois por aquele ataque. Que monstro! Parecia que era preciso estar nesse nível para atingir o auge de uma geração. Este foi o poder do homem mais forte de 800 anos atrás. Os únicos que podem fazer isso são provavelmente o Imperador da Espada, mestre durante o auge de seu poder Tatis Valtazar. Não importa o quanto você lute para desenvolver técnicas e habilidades reflexas, você não pode retaliar diante de um poder esmagador, pirralho. Você precisa de uma força mais fundamental para poder lutar contra isso. Você nem atinge o mínimo agora. E é por isso que estou me esforçando tanto. As únicas coisas em que eu podia confiar eram meu corpo e as técnicas de lançamento que aprendi, mas meu corpo não era o melhor que existia. Se fosse possível ficar fisicamente forte o suficiente para enfrentar o grande mal, eu já teria feito isso há muito tempo. Em primeiro lugar, eu estava aprendendo a manejar o lançamento e gravando todos os tipos de preceitos em meu corpo para compensar esse déficit. Gosto da sua ideia de melhorar momentaneamente o seu corpo para atingir esse limite mínimo. No entanto, como faz sentido você desistir de seu movimento mais forte apenas para se equiparar ao nível de poder do inimigo? O movimento mais forte de que Sebastian estava falando era o domínio. Na verdade, foi um movimento milagroso que poderia virar o resultado da batalha, independentemente da força do oponente. Com o tempo, minha compreensão do domínio e as chances de entrar nele aumentaram cada vez mais, mas houve uma desvantagem. Assim como experimentei durante a luta contra Fermac, não pude entrar no domínio durante estados fisicamente aprimorados, como quando tive o apoio de Shura e dos preceitos. A força normal que preencheu meu corpo, na verdade, fez com que eu perdesse o foco e impossibilitasse minha entrada no domínio, o que exigia máxima concentração. É como uma troca equivalente. Se você conseguir terá que desistir. No meio do meu discurso, percebi um paradoxo. Sebastian Duque não. Sebastian Duque foi capaz de usar um feitiço de restrição grande o suficiente para bloquear uma lança dentro do domínio, ao mesmo tempo que movia sua própria espada dentro dele. Ele foi capaz de fazer duas coisas que exigiam muita concentração ao mesmo tempo. Tenha uma perspectiva mais ampla do mundo, garoto. Não reclame e pense que os outros não serão capazes de fazer algo só porque você não consegue. No final, ele estava dizendo que eu precisava tanto de força quanto de técnica, mas não estaria sofrendo assim se fosse tão fácil. Eu vou te dar o meu. Estou dizendo que vou lhe dar o meu núcleo de aura, Sebastian Duque. Essa é a única coisa que posso dar do meu corpo amaldiçoado. Por que você é tão tio de repente? Achei você incrivelmente medíocre, mas vendo sua luta. Bem, parece que você tem algumas perspectivas. E além disso, posso ver por que minha alma fez você vir a este lugar. Ele disse enquanto olhava para meus preceitos que agora estavam visíveis devido às consequências da luta. Você tem a qualificação para ser um herói e posso ver isso. Corine Luke. Você não tem a ganância habitual daqueles que buscam o poder, mas convicção e orgulho. Tio. Você sente vontade de me respeitar agora. Você. Até parece. Mas você. Disse que me respeitava na biblioteca. Minha alma deve ter ficado emocionada depois de ficar enterrada em livros o tempo todo. Sebastian Duque disse discordando das palavras de sua própria alma. Isso não é uma coisa muito respeitosa de se fazer, meu velho. No entanto,
Vou abençoá-lo e espero que você tenha um caminho melhor esperando por você. É assim mesmo. Dizendo isso, eu imediatamente me deitei no chão porque os Ashura e o domínio afetou meu corpo. Ao me ver deitado no chão com indiferença, Sebansi olhou para mim com uma expressão estupefata no rosto. Que despreocupado. Eu sei que você não é o tipo de pessoa que mata pessoas sem motivo. Então se apresse e me dê a coisa. Estou ocupado tentando salvar o mundo. Sério, que pirralho chato. Ele veio até mim e ergueu sua espada em forma de cruz. Espere o quê? Mas por que? Resistir. Espere. Fique quieto. Facada. A espada em forma de cruz perfurou o coração de Corin e seu sangue imediatamente começou a fluir na direção oposta. Você realmente esfaqueou. Por que eu não faria isso? O coração de Corin, que pulsava rapidamente após a árdua batalha, começou a desacelerar antes de finalmente parar. O que depois apareceu em seus olhos foi Sebansi atirando um pequeno caroço de seu próprio peito. Cook. Você não pode, apenas, me dar normalmente. Isso marcará o fim da minha longa vida. Herde-me, ó herói desta geração. As palavras de Sebansi ecoaram em seus ouvidos, mas Corin não pôde deixar de fechar os olhos. Você tem o direito de herdar tudo o que eu já tive. Seu coração não estava mais batendo. Corin? Dentro do reino do sangue inaugurado por Sebansi Duque, quando a barreira que separava Corin e Maria desapareceu e fundiu suas dimensões novamente em uma só, a garota de cabelos cor de água chamou o garoto com a voz trêmula. Ela viu Sebansi Duque vestindo a heróica armadura carmesim enfiando sua espada no peito de Corin. Não. Isso não pode ser. Sua voz brilhante e enérgica começou a ficar encharcada de melancolia. Seus claros e deslumbrantes olhos dourados vacilaram enquanto ficavam vermelhos. Lentamente, enquanto tremia de descrença, a menina dirigiu-se ao menino que sangrava muito com os olhos fechados. Você está aqui, disse Sebansi de lado, mas os olhos de Mari não estavam nele. O sangue escorrendo da ferida que Sebansi abriu sozinho no peito não conseguiu nem chamar a atenção dela. A mera visão dele era simplesmente irritante. Crocante. Mari agarrou o braço de Sebansi que estava protegido pela armadura carmesim. O desafio foi esmagado por sua força sobre-humana, o que foi uma visão surpreendente até para Sebansi. Kung. Com a mãozinha, ela pegou Sebansi e jogou-o fora como lixo. Dentro de seu próprio reino de sangue, Sebansi foi jogado fora junto com um tremor que fez tremer toda a dimensão. Quagagang. Seu corpo colidiu com as barreiras do reino do sangue. Quem acreditaria que isso resultou de uma simples demonstração de força absoluta? Ah! Um mago sendo fisicamente forte. Sebansi Duque estava bem, sem nenhum ferimento extra em seu corpo, mas mesmo isso não passou despercebido. Corin. Com os olhos fixos no peito de Corin que ainda sangrava muito, Mari tentou mover as mãos trêmulas para empurrar o sangue de volta para o corpo dele. Ela sabia o quão sem sentido era aquele ato e não pôde deixar de chorar. Ela sabia muito bem como os animais tendiam a encarar a morte. Com um semblante pálido, seu corpo esfriava com a vida deixando seus olhos. Ela tinha visto isso repetidas vezes. Por saber como os animais ficavam quando morriam, ela se desesperou ao ver o menino passando exatamente pelo mesmo processo. Corin. 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 Anúncios por PubFuture. No entanto, ela gritou sem aceitar a realidade. Eu posso curar você. Eu vou trazer você de volta à vida. Mari se lembrou de uma das poderosas habilidades de um vampiro que ela leu em um dos livros antigos. Era a maldição de sangue que poderia selar alguém para sempre. Foi o contrato de um familiar que poderia deixá-lo sobreviver para sempre até a morte de seu mestre. Parar. Isso é uma maldição. Essa definitivamente não é uma maneira de salvá-lo. Cale-se. Seu corpo fumegou com mana em sua angústia enquanto ela olhava ferozmente para Sebansi, que certamente foi quem causou isso. Essa abundância de mana foi facilmente capaz de suprimir Sebansi Duque, que não tinha mais coração. Era demais retaliar para um vampiro sem coração que dormia o tempo todo sem beber sangue. Vou trazê-lo de volta à vida. Eu posso. Corin não pode morrer aqui. Ele não vai morrer. Maria mordeu a língua para ajudar o corpo moribundo de Corin a recuperar um pouco de calor. O sangue de sua língua rasgada encheu sua boca, que ela transferiu alinhando seus lábios com os dele. De boca em boca,
O sangue de um vampiro ancião que estava no nível de um elixir desceu pela garganta de Corin sem reservas. Preocupada com a possibilidade de ele engasgar, Maria levantou a cabeça e endireitou a garganta enquanto lhe fornecia sangue constantemente. Sebastian assistiu isso acontecer com uma expressão estranha no rosto. Ao mesmo tempo, ele não conseguiu esconder sua surpresa. Ela não está sentindo vontade de beber sangue mesmo quando está na frente de uma poça de sangue tão grande, hein? O desejo de um vampiro de beber sangue era estimulado ao máximo ao ver sangue fresco. O sangue bombeado para fora do peito de Corin foi suficiente para criar uma poça abaixo dele, e ainda assim Maria não poupou um único olhar para aquela poça e, em vez disso, estava imersa em compartilhar seu próprio sangue com ele. Era assim que ele era importante para ela. Ele era tão importante para essa garota vampira. Esses jovens românticos. Sebastian murmurou para si mesmo, mas não necessariamente odiou. Até ele era uma alma que permaneceu por 800 anos apenas para ouvir notícias sobre sua esposa e filha. Os heróis eram na verdade românticos e muito sentimentais. Ok, Corin. Com a injeção forçada do sangue de um vampiro ancião, sua vitalidade deu um salto enorme e seu peito perfurado se regenerou em um instante. Mesmo que o desejo sincero de um vampiro de regenerar o menino fizesse seu sangue agir como um elixir da vida, nem mesmo Maria esperava que ele fosse curado tão rapidamente. Por outro lado, Sebastian Duque adivinhou que o sangue dela devia ter agido em conjunto com a capacidade de regeneração que sua alma lhe dava. O que está acontecendo? Ah, obrigado Deus. Obrigado. Obrigado. Maria orou a Deus com uma expressão pálida no rosto. Ela nunca havia agradecido tanto a Deus em toda a sua vida. Vocês dois, acalmem-se. Sebastian disse enquanto Corin Lorque resmungava em resposta. Hugo. Sebastian Duque. Você não poderia ter me dado isso de uma forma mais normal? Esse foi de longe o método mais rápido. Não tenho muito tempo livre. Bem, isso é verdade, mas... NNN? Percebendo que algo estava errado enquanto ouvia a conversa, Mary inclinou a cabeça. Sebastian respondeu à sua dúvida. Eu abri seu coração para transplantar meu núcleo. Uma breve parada cardíaca é um preço barato a pagar em troca. Só então Mary percebeu o que Sebastian Duque havia feito com Corin. Uma dádiva de vida e uma herança de poder. Tudo isso começou no coração, que era a fonte de toda a vida. Foi um ritual mágico avançado que só foi possível porque ambos tinham uma vitalidade e tenacidade incríveis. Graças a Deus. Sério. Obrigado, Senhor. Depois de soltar um profundo suspiro de alívio, Mary abraçou Corin, que ainda estava deitado no chão, e chorou. Senhor. Sem saber o que estava acontecendo, Corin, perplexo, retribuiu um abraço. Eu estava preocupado. Farejar. Corin. Nunca morra comigo. Você precisa da minha permissão para morrer. Como isso é possível? Promete-me que você não morrerá sem minha permissão. Grite. O poder por trás de seu abraço fez Corin perceber o quão séria essa garota era. No entanto, a única coisa que ele pôde fazer em troca foi dar um tapinha nas costas trêmulas dela. Abrindo os olhos, encontrei Maria dormindo profundamente. Estávamos de volta ao escritório de Sebastian Duque e Maria estava dormindo com os braços em volta de mim. Isso, provavelmente não foi um sonho. Uma nova mensagem do sistema tirou a dúvida para mim. Você adquiriu o núcleo de aura de Sebastian Duque. Seu rank de aura aumentará devido à aquisição de um dual core e você agora ganhou o atributo central, natureza demoníaca de Duque Aura, médio superior, 6.730, mana traço, baixo, 5.370, especialidade, traço, regeneração do guerreiro tenaz, tolerância à dor, compreensão de domínio, núcleo duplo, força, maior 83 agilidade, maior 79 vitalidade, maior 86 aura, maior 76 mana, maior 76. Um segundo núcleo. Não só meu aura rank subiu, mas também adquiri outro aura core. Tinha até um atributo especial. Talvez eu seria capaz de fazer algo parecido com o que Sebastian Duque fez com sua espada. Isso seria uma loucura. O Grimório empalideceu muito em comparação com tudo que ganhei aqui. Mas isso levantou uma questão diferente. Tanto no jogo quanto na última iteração, por que Sebastian Duque se absteve de dar esse poder ao jogador?
Qual era a diferença entre mim e o jogador? Você tem meu respeito. Essas foram as últimas palavras deixadas por Sebastian Duque. Eu tinha algo comigo que o jogador não tinha, que fez Sebastian mudar de ideia. Quão melhor teria sido se ele tivesse me dado isso gentilmente. Isso foi muito difícil. Ele poderia simplesmente ter entregado sem que eu tivesse que passar por tudo isso. Fazer as pessoas trabalharem de graça. Bem, provavelmente foi para me testar. Rangido. Foi então. Alguém entrou no escritório depois de abrir a porta. Quem? Hein? Como se não esperasse que alguém estivesse lá dentro, a visitante ficou muito surpresa ao me ver. Olhando para as roupas de empregada, parecia que ela estava aqui para limpar a poeira. Minhas desculpas. Eu não esperava que um convidado fosse. Ah, desculpe. Nós sairemos muito. Em breve. O que estava acontecendo? A empregada tinha uma expressão muito incomum nos olhos. Com um arrepio, ela olhou para mim e para Mari. Espera, Mari. HNN. Ah, certo. Isso estava definitivamente aberto a mal-entendidos. Sim. Espere. Isto não é o que você pensa que é. Seriamente. Eu sei o que você está pensando, e tudo o que você está pensando está errado. Marca de beijo. Uma marca de beijo. Onde? Inconscientemente toquei meu pescoço, no local onde Mari inseriu suas presas para beber sangue. Agora que a carne havia crescido novamente, não parecia mais uma ferida, mas ainda tinha coágulos vermelhos de sangue que provavelmente faziam com que parecesse pele avermelhada à distância. Ah! Isto é errado. Você está entendendo seriamente alguma coisa? Sério. Eu entendo o que você está pensando, mas... Desculpas pela minha intrusão. Por favor, divirta-se. Onde você está indo? Olá? Espere um segundo. Isso definitivamente criaria rumores, certo? Novamente, a sociedade da classe alta e os banquetes eram lugares onde as línguas dançavam como espadas. Em outras palavras, os rumores tendiam a se espalhar em um ritmo extremamente rápido. Você bastarde! Como você ousa tocar minha filha? Eu vou te matar. Eu vou matar você. Demorou cerca de 20 dias para que o mal-entendido fosse resolvido. Mesmo que tenha havido um pequeno incidente. As férias no sul foram, em geral, bastante decentes. Corin. Você está bem? Bem, eu entendo. É normal que pais com filhas ajam assim. Ing. Desculpe. É minha culpa. Após a visita ao castelo do Duque Sebastian, tive que me esconder dentro da montanha por 20 dias seguidos. Eu me escondi em uma das vilas de mar e passei um tempo treinando lá. Evitar os olhares dos esquadrões de Wyverns patrulhando os céus definitivamente não foi fácil. Mas quem sou eu? Sou um ex-soldado das forças militares coreanas, não sou? Provavelmente era para isso que serviam todos aqueles treinamentos e operações nas montanhas. Mas é ótimo que tenhamos resolvido o problema no final. Você veio e me deu batatas aqui e ali também, então foi muito bom. Ing. Eu queria te proporcionar um tempo melhor. Acho que já foi ótimo. A última semana de férias foi literalmente incrível. Mesmo não tendo visitado os lugares famosos da região sul, ainda consegui receber todo tipo de serviços na casa de Mari. Especialmente aquele massageador. Ele realmente tinha algumas habilidades sobre-humanas. Eu juro, as massagens nos meridianos foram as melhores. De qualquer forma, o segundo semestre está prestes a começar. E teremos que nos preparar para o festival também. Afinal, a Academia Purplialk do continente oriental chegará muito em breve. O festival foi onde as 4 grandes academias dos 4 continentes visitaram cada uma academia da outra para um intercâmbio amigável. No entanto, como os Guardiões tinham um status incrível neste mundo, era tão popular quanto os Jogos Olímpicos, só que era menor e acontecia todos os anos. Atraiu muitos turistas e foi um dos motivos do turismo ativo. Oh, certo. Aliás, a pousada está indo bem com o nosso investimento, certo? Claro que é. Confie em mim, vou trazer isso de volta para você em 3 partes. Eu confio em você. Você poderá fazer um ótimo trabalho, Corin. No caminho de volta para a academia em uma carruagem, pensei no episódio de Warren que começaria com o 3º arco. Este seria o único que decidiria se poderíamos aceitá-la como aliada ou não. Seja qual for o caso, quero pelo menos que tenha um final feliz.
Seria ótimo, desde que não levasse ao pior final, onde ela transcende para uma Yaxa. As coisas devem correr bem, desde que eu pare com os truques mesquinhos do espiritualista. Além disso, também tive que ganhar muito dinheiro com o investimento em alojamento para me livrar de quaisquer potenciais problemas financeiros no futuro. Houve uma menção no jogo de que houve um número anormalmente grande de turistas este ano, então a indústria de hospedagem deveria devolver muito dinheiro. As taxas de hospedagem disparariam quando os turistas fossem atraídos para o festival e depois de crescer, venderei o terreno e economizarei todo esse dinheiro. Você pode perguntar, por que você não pede emprestado a Mari? Mas vamos lá. Eu também tinha meu orgulho de homem. Eu sou imparável. Viva o festival. Ok, Corin. Ah, um bug de dinheiro chegando. A menos que o planeta de repente fizesse alguma merda aleatória. E a menos que um buraco aparecesse de repente no céu, não havia nada que pudesse impedir meu plano. Qual é? Anúncios por Pub Futuro. Uma tempestade. Todas as estradas pavimentadas foram destruídas, as árvores da floresta foram arrancadas e esmagadas pela torrente incontrolável. Um tornado F5, o desastre natural que encontramos bem na frente da cidade de Mercarva foi como um testemunho da ira de Deus. O que há no mundo? Isso não aconteceu na última iteração? Uau! Que tornado! Isso pode ter um impacto enorme no festival também. Mari me deu um tapinha no ombro com uma expressão de pena no rosto. Está tudo bem, Corin. É normal que os homens falhem uma ou duas vezes na vida. Deveríamos escrever uma nota promissória. Eu lhe devo. É um documento que reconhece a existência de uma dívida, muitas vezes visto como um documento de acordo escrito informal. Vou preparar tudo e te entregar um documento. Então tudo o que você precisa fazer é assiná-lo. Você nem precisa se preocupar em verificar. Ela acrescentou com os olhos brilhando como se esta fosse sua chance e, honestamente, foi bastante assustador. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos. Solem irmãos.